Vamos embora fazer aqui alguns exercícios do capítulo 12, seção 2, ou seja, seção 12.2. Então vamos botar aqui o nosso fundo. Puta merda, hein? Simbora. Ó, questão 4 diz o seguinte: escreva cada combinação de vetores como um único vetor. É basicamente para a gente trabalhar aquela noção de soma geométrica mesmo de vetores e ver como elas acabam se relacionando, né? Às vezes um vetor que já está no desenho é o que vocês vão ver que vai acontecer aqui, né? Esse aqui é um trapézio ligado internamente por suas duas diagonais. Vocês vão ver que a maneira que ele coloca aqui os vetores é uma linha, mas a outra acaba sendo uma que já existe. Uma noção geométrica mesmo de vetores. Vamos ver o que eu estou querendo dizer com isso. Na letra A, ele pede para a gente somar o vetor AB com o vetor BC. O vetor AB é o vetor que tem o início em A e o fim, né, o término, em B. E o vetor BC é o vetor que tem o início em B e o término em C. Perceba aqui, né, na legenda que é exatamente isso que ele quer dizer com essa notaçãozinha de vetor, né? A setinha indo de A para B e de B para C. Significa que começa em A e termina em B. E assim como no vetor seguinte, começa em B e termina em C. Então o que ele quer é que a gente some esses dois vetores. E a gente viu que a gente pode somar os vetores de maneira geométrica da seguinte forma: o vetor resultante tem a origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do segundo. Então nosso vetor resultante é esse vetor aqui, que tem a origem em A e o fim, né, a extremidade em C. Então a resposta da letra A é simplesmente o vetor que liga o ponto A ao ponto C. Perfeito? No item B, vou apagar isso aqui que a gente fez. Apaguei. Uou. No item B é o seguinte: a gente tem o vetor CD, ou seja, esse vetorzinho assim, ó. Tô desenhando fora para ficar mais claro, né? Não ficar em cima do desenho. Mas é exatamente em cima aqui, né? Da linha CD. Posso até deixar assim mesmo, né? Em cima, não tá prejudicando não. E o que seria o vetor DB? O vetor DB é esse aqui, ó. Começa em D, ó, termina em B. Então, de maneira análoga ao que a gente acabou de fazer, o vetor resultante é o vetor que tem origem na origem do primeiro, extremidade na extremidade do último. Ó, então nosso vetor resultante é o vetor CB. Olha aí que coisa maravilhosa. Então, se você já percebeu aqui que se os pontos internos aqui no item A, ó, os pontos internos, né, na soma vetorial são iguais, então o vetor resultante são as duas extremidades. Lógico, porque isso quer dizer exatamente que o segundo termo da soma ele está iniciando exatamente onde termina o primeiro. Isso aconteceu no item A e aconteceu no item B, ó. Letra D e letra D internamente. Significa que o ponto de interseção entre os dois vetores é o mesmo ponto. Então o vetor resultante vai ser aquele que tem o início no início do primeiro e a extremidade na extremidade do segundo. No caso aqui a gente só tinha dois, né? Então show. Aqui eu acho que no item C vai mudar um pouco, né? Ó. No item C ele pede pra gente fazer o vetor DB. Deixa eu apagar essa bolinha aqui, ó. Toma. Vetor DB é esse vetor aqui, né? Ó. DB. Pá. Menos o vetor AB. O vetor AB, ele é assim, né? Putz, aí eu não consigo te fazer daquele jeito. Eu poderia colocar esse vetor mais pra cá, né? Fazer assim, beleza. Só que eu não quero, na verdade, somar o vetor DB com o vetor AB. Eu quero somar o vetor DB com o vetor menos AB. Porque isso, vou até apagar aqui para deixar claro. Subtrair DB, né? Menos AB, nós sabemos que é o mesmo que ao vetor DB somar o vetor menos AB. O que é o vetor menos AB? É o vetor AB ao contrário, né? Ou seja, o vetor BA. Então fica DB mais o vetor
BA. E aí, algebricamente, ó, você já vê que esses dois pontos aqui internos são iguais. Então você já sabe aqui, algebricamente, que esse vetor é o vetor DA. Mas se não, como é que você faria? Ora, se o vetor AB ele está nessa direção, então o vetor BA está nessa. E aí o que é o vetor resultante? Origem na origem do primeiro, extremidade na extremidade do último. Esse aqui é o vetor resultante, que é exatamente o nosso vetor DA. Tranquilo? Questão bem tranquila, mas para trazer essa percepção mesmo. E aí vamos fazer o item D. O item D já é uma soma de três vetores. Mas aí veja, esse vetor aqui, ó, os dois primeiros, melhor dizendo, eles têm o mesmo vértice interno. E o segundo e o terceiro também tem o mesmo. Então vai cair exatamente naquele problema, naquela situação que a gente acabou de descrever. Mas vamos fazer graficamente aqui. Eu já sei que o resultado vai ser DB. Pela mesma lógica do que eu havia explicado. Mas vamos lá. O que é o vetor DC? O vetor DC é esse aqui, ó. O vetor que começa em D termina em C. O vetor CA começa em C, termina em A. E o vetor AB começa em A, termina em B. O que é o vetor resultante? O vetor que tem a origem na origem do primeiro, extremidade na extremidade do último. É o vetor que une os vértices D e B. Então a resposta aqui do item D é o vetor DB. Tranquilo? Vou até apagar aqui. Essa é a questão 4. Questão para trazer essa noção geométrica simplificada. Eu selecionei algumas questões aleatórias, né? Assim que eu achava que pegavam ideias diferentes, né? Apesar de serem todas da mesma seção. Vamos lá. Questão 8. Se os vetores da figura satisfazem, ou melhor, satisfizerem módulo de U igual a módulo de V igual a 1 e U mais V mais W igual a 0, o que é módulo de W? Tá. Quando ele fala que o módulo de U e o módulo de V são iguais entre si e ambos iguais a 1, eu já consigo imaginar que isso aqui é um triângulo retângulo especial, né? É um triângulo retângulo isósceles, de modo que esse lado tem o mesmo tamanho desse lado. Um triângulo retângulo isósceles, ele traça para a gente, por seus prolongamentos, né, pela regra do paralelogramo, exatamente um quadrado. Porque esse vetor que está aqui em cima tem o mesmo comprimento de V, né? Você só translada ele assim, faz uma projeção para cima. E esse aqui para baixo é o mesmo tamanho de U. Então são todos os lados com o mesmo comprimento e todos os ângulos internos de 90 graus. Tranquilo? Porque necessariamente para um triângulo isósceles, triângulo retângulo isósceles, esses dois ângulos aqui são 45 graus cada. E aí esses aqui também são. E aí, resumidamente, você tem um quadrado. E para você fazer a soma de U mais V mais W, bom, não vou nem entrar no mérito do W ainda, mas o que seria U mais V? Pela regra do paralelogramo, U mais V é exatamente esse vetor aqui, ó. Ah, professor, eu não gosto da regra do paralelogramo, prefiro transpor os vetores. Então você simplesmente pega o vetor aqui, ó, apagar aqui tudo. Paguei tudo aqui, paguei. Ó. Você pega qualquer um dos dois vetores, né? Porque a soma não faz diferença. Mas se for U mais V, você translada o vetor V pra cá pra cima, né? Ó. E aí você tem que o vetor resultante, né? Se esse é o vetor U e esse aqui é o vetor V, aí você esquece esse aqui, né? Porque você transladou ele pra cima. O vetor resultante é o vetor que tem a origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do último. Ou seja, dá no mesmo, né? Esse aqui é o vetor U mais V com uma seta só. Ou melhor dizendo, U mais V, né? E qual é o comprimento desse vetorzão U mais V? Bom, a gente viu que isso aqui tudo é um quadrado, né? Se isso aqui tudo é um quadrado, eu tenho um quadrado aqui, ó, quadradinho. Esse lado vale 1,
esse lado vale 1. E a gente viu que esse lado, como é paralelo e translação desse aqui, enfim, todos os lados valem 1. É um quadrado, todos os ângulos fazem 90 graus. E eu simplesmente preciso descobrir quanto é que vale a diagonal desse quadrado, né? Posso fazer simplesmente o teorema de Pitágoras, né, aqui, para de qualquer um dos lados. Melhor, de qualquer um dos triângulos, seja esse, seja o outro. E eu vou conseguir concluir que esse vetor aqui interno, que é o vetor u mais v, né, o módulo dele é exatamente raiz de 2. Como é que você vê isso? Só fazer o teorema de Pitágoras, né? Se você chamar isso aqui de x, você tem que x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é 2. X ao quadrado igual a 2. Então x é raiz de 2. Então o módulo de u mais v é raiz de 2. Veja que, portanto, bom, beleza, esse foi o primeiro passo, né? O que seria o segundo passo? O segundo passo é o seguinte. Ele me disse que o u mais v, vetorial, né? Mais w igual a 0. Igual a 0. Ou igual ao vetor 0, né? Então você percebe, na verdade, de maneira quase que automática, né? Que o vetor w ele tem que ser igual ao vetor menos u mais v. São exatamente os vetores que se compensam, né? Se vetorialmente, aí eu vou apagar aqui novamente o desenho da questão, né? Se vetorialmente esses três vetores têm que se anular, e a gente em certa medida cancelou esse com esse e transformou nesse daqui, a gente sabe que, bom, esse tem que se cancelar com esse, né? Tem que se equilibrar com esse. Então eles têm que ter o mesmo tamanho. Eles já têm sentidos opostos, né? Então w é exatamente igual ao menos u mais v. Portanto, o módulo de w tem que ser exatamente igual ao módulo do vetor u mais v. A única diferença é o sentido, né? Um está apontando para a direita e outro para a esquerda. Então o módulo de w é exatamente raiz de 2. Esse 2 está feio, né? Tranquilo? Questão simples também. As questões iniciais... O livro é sempre assim, o livro é bem elaborado, né? As questões iniciais, elas vão progredindo, né? Ou melhor, as questões iniciais vão mostrando as ideias iniciais, vão construindo o raciocínio dentro dos exercícios. E o nível vai subindo. As questões finais de cada sessão, em geral, são as questões mais difíceis, né? Para as questões de 19 a 22, ele pede para você elaborar, ou melhor, executar 4 operações, né? Quais sejam a soma vetorial de A mais B, a soma vetorial de 4A mais 2B, calcular o módulo de A e o módulo de A menos B. Eu vou pegar simplesmente uma dessas questões, né? A 19, a 20, a 21 ou a 22. Porque todas as outras são iguais, só repetir, né? Então não vou ficar fazendo conta aqui, fica como exercício para vocês. Eu vou pegar, por exemplo, a 22. A 22 que parece mais completa. Então o que a gente pode fazer? O vetor A é igual ao vetor 8, 1, menos 4. E o vetor B é o vetor 5, menos 2 e 1. Tá. Aí a gente quer primeiro A mais B. A mais B é muito fácil, né? Tudo é muito fácil, né? Daí Por que você tá fazendo esse vídeo se é tudo muito fácil? Cara, arrogante. Arrogante. Eu tô gravando isso aqui, meu Deus. Tá gravando? Tá gravando. Vamos lá. Bom, simplesmente o vetor soma é somar as componentes que são correspondentes. 8 mais 5, 13. 1 mais menos 2, menos 1. Menos 4 mais 1, menos 3. Esse é o nosso vetor soma.
O tópico 2, que seria 4A mais 2B. 4A é igual a 32, 4 menos 16, seria o 4A, né? E o vetor 2B é igual a só multiplicar todas as componentes por 2. Cadê o vetor B? 5 menos 2 e 1. Então é 10 menos 4 e 2. Se você somar esses dois, você tem que o vetor 4A mais 2B vai ser igual a... somar mesmo? Somar. 42. 0, né? 4 cancela com menos 4. E menos 16 mais 2, menos 14. Tranquilo. 3. A terceira operação é o módulo de A. O módulo de um dado vetor a gente calcula através da raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Também já vimos isso, né? Então é 8 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais... já tinha botado o resultado, né, aqui. Mais menos 4. Isso ao quadrado. Então vai ficar a raiz de 64 mais 1 mais 16. 16 mais 64, precisamente 80, né? E 80 mais 1, 81. A raiz quadrada de 81 é 9. 9 unidades de comprimento para o módulo. E a operação 4 é o módulo do vetor A menos B. Para calcular o módulo do vetor A menos B, eu prefiro calcular antes o vetor A menos B. E o vetor A menos B é simplesmente a subtração. Tá aqui o vetor A, tá aqui o vetor B. E a gente vai subtrair. 8 menos 5, 3. 1 menos 2, 3. Menos 4, tá certo isso? 1 menos 2, 3. Aí fica menos 4, tá certo? Menos 4, menos 1, menos 5. Para calcular um módulo desse vetor, a gente vai proceder da mesma forma, né? Raiz de 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais menos 5 ao quadrado. Então é 9, raiz de 9 mais 25. É 25 mais 18, né? 25 mais 15 é 40, mais 3, 43. É raiz de 43. Unidades de Ixi, aqui bugou. Cheguei muito perto. Unidades de comprimento. Beleza? Vamos checar aqui se o que a gente está fazendo tá certo. Tandararam, tararam, tararam. Vamos ver aqui. Tararam. Certo. Tudo certo. Vamos lá passar para a próxima. Questão 8, né? Tranquilo. Questão 19 a 22. Vamos lá. Parece que eu errei aqui um negócio, né? Ah, não, peraí. Não tá certo. Tá certinho. Beleza. Próxima. Questões 23 e 25, é isso mesmo? É. Também vou tomar só um desses exemplos, porque, enfim, é só repetir e fica como exercício para quem está utilizando esse momento também para estudar, né? Determine o vetor unitário com mesma direção e sentido que o vetor dado. Vou pegar aqui a questão 24. E aí o vetor que eu tenho é o vetor, vou chamar de vetor V. Ó, vetor V, que é o vetor
menos 5, 3 e menos 1. Beleza? Repetir esse vetor aqui, né? Só escrevi em formato... vou chamar de padrão, mas em outro formato, né? Determine o vetor unitário com a mesma direção e sentido que o vetor dado. Bom, para a gente determinar o vetor unitário de qualquer vetor, né? A direção de qualquer vetor, basta que eu divida, né? Vetor unitário com um chapéuzinho, ó. Eu divido o próprio vetor pelo seu módulo. E quem seria aqui o módulo do vetor V? O módulo do vetor V, mesma coisa, né? É a soma dos quadrados das componentes. Ou melhor, a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, né? O módulo de V, então, vai ser... Vou fazer aqui, né? 25 mais 9 mais 1. Dá 35, raiz de 35. 7 vezes 5, não tem como fatorar. Raiz de 35 unidades de comprimento. Então, para achar o meu vetor, eu simplesmente divido esse meu vetor pelo módulo dele. Como eu já vi que não dá para simplificar nada, eu só coloco aqui 1 sobre raiz de 35 do lado de fora. Fica menos 5, 3 e menos 1. Isso aqui já é a resposta. Ah, professor, mas para mim eu prefiro botar dentro, né, para ficar claro para mim que as coordenadas, cada uma das coordenadas tem aquele valor. Pode ficar menos 5 sobre raiz de 35, 3 sobre raiz de 35 e menos 1 sobre raiz de 35. Aí se você quiser racionalizar também, mas é um trabalho assim que pouco importa, porque você já identificou de fato quem é o vetor unitário. Se você racionalizasse, você conseguiria, pelo menos para essa primeira parcela aqui, você fazer uma simplificação, né? Mas enfim, não é necessário aqui pra gente, não é nosso objetivo. Podemos passar para a próxima. – 26. Ache um vetor que possui a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor 6, 2 e menos 3, mas tem comprimento 4. Tá. O que eu faço? Eu encontro o vetor unitário. Eu multiplico por 4, é isso? É isso. Porque eu vou achar o vetor unitário naquela direção. Certo? O vetor unitário é o vetor que tem comprimento 1, uma unidade. E aí quando eu achar esse vetor, eu simplesmente multiplico por 4. É isso mesmo. Vou chamar aqui esse vetor de vetor U. Quem é o meu vetor U? É o vetor 6, 2 e menos 3. Parêntese não. Esse sinalzinho aqui. E aí eu encontro o módulo. O módulo do vetor U é a raiz quadrada de 36 mais 4 mais 9, né? 36 mais 4, 40. Mais 9, 49. E a raiz de 49, 7. 7 unidades de comprimento. Então o meu vetor unitário, eu faço com um chapéuzinho, é 6 sobre 7, 2 sobre 7 e menos 3 sobre 7. Esse vetor aqui, ele tem módulo 1. Se eu quiser o mesmo vetor, mas que tem módulo 4, eu simplesmente multiplico por 4. Então seria o 4uzinho. Ou seja, 24 sobre 7, 8 sobre 7 e menos 12 sobre 7. O professor fica feio assim mesmo? É sim, fica feio desse jeito mesmo. Simplesmente isso. Tá bom? Tranquilo, questão 26. Perceba que, na verdade, o processo de aprendizado, ele consiste exatamente nisso. Quando você começa a fazer as primeiras questões, que são as mais fáceis, é possível que você enfrente dificuldades, né? E trave, tenha que voltar no livro para ver como é que é mesmo que faz o módulo, o que é um vetor unitário e coisas do tipo. Só que aí tal hora fica mecânico. E aí você começa a ver probleminhas que tem algumas mudanças, mas que até eles que são mais difíceis vão ficando mais fáceis. Porque você simplesmente já dominou as operações simples, né?
E nada mais é, quando a gente tem uma questão um pouco diferente, nada mais é do que uma variação mínima de uma questão que, em essência, é uma questão simples, né? Questão 29. Um vetor V em V2 tem ponto inicial na origem e ponto terminal no segundo quadrante. Tá. Supondo que o vetor V faça um ângulo de 5π/6 com a parte positiva do eixo X e que o módulo de V é 4, determine V na forma de componentes. Então, ele falou em quadrante, eu vou pensar em desenhar aqui o meu par de eixos, né? Falou de quadrante, não falou de octante. Então, se é quadrante, eu pego o plano e divido em 4 partes, né? Então, ele está falando de um vetor no plano e não no espaço, porque ele falou em quadrante. Senão, falaria em octante, né? Então, o que eu vou dizer é que esse meu eixo X, né? Ele mesmo falou de eixo X, que eu vou dizer que é meu eixo Y. O vetor V faz um ângulo de 5π/6 com a parte positiva do eixo X. 5π/6, você concorda que é quase π, né? Se fosse 6π/6, seria π. Então é um ângulo que é assim, né? Quase π. E o vetor é alguma coisa assim. Tô certo? Ponto inicial na origem e ponto terminal no segundo quadrante. Perfeito. O ponto terminal está exatamente aqui, ó, no segundo quadrante, chamado de ponto P. E a origem de O, ou de 0, né? Então o vetor que a gente está procurando, o vetor V, a gente, segundo o nosso desenho aqui, a gente poderia chamá-lo de OP também, né? Mas enfim. O módulo de V, ele já me deu esse tamanho aqui, né? O tamanho de V, que é 4. Ele me disse que o módulo de V vale 4 unidades. Determine V na forma de componentes. A única coisa que eu vou fazer aqui é decompor o meu vetor, né? Vou decompor o meu vetor. Vou trazer a componente dele em X e a componente dele em Y, né? Como é que eu faço essa decomposição? Esse aqui seria o meu ponto 1 e poderia ser meu ponto 2. Meu ponto 2 seria a decomposição, né? O meu VY, melhor, o meu VX é a componente do meu vetor V no eixo X. O que seria o VX? Aí não é um vetor, é só o pedaço, né? Só a projeção. Só esse valor aqui, ó. Só esse valor aqui. O que seria? Seria o vetor V, né? O módulo dele, vezes o cosseno do ângulo 5π/6. Aqui eu vou explicar uma diferença, tá? Que é a seguinte. Vamos terminar. Aí você pode usar a sua calculadora, mas não precisa, porque o ângulo 5π/6 é notável, né? O ângulo 5π/6 ele é suplementar a esse outro ângulo aqui, né? Que evidentemente esse ângulo aqui é π/6. E esse ângulo aqui que eu vou marcar de azul é 5π/6. Por quê? Porque eles dois somados dão um ângulo raso, né? Que é um ângulo de 180 graus, ou π, né? π/6 é exatamente 180 dividido por 6, né? Que dá 30, né? 180 por 6 dá 30. Ou seja, o 5π/6 posso dizer que é o 150 graus, para ficar mais fácil pra gente, né? E esse é o 30 graus, né? E aí os cossenos desses ângulos que são suplementares, para quem lembra de trigonometria, né? Na verdade é bom que lembre, tem que se lembrar. Tem que se lembrar. Acho que tanto faz, né? Mas bem, qual que é a diferença? A diferença é que, por serem ângulos que estão em quadrantes
opostos, né? No caso, o primeiro e o segundo quadrante estão quadrantes opostos, e o cosseno está associado ao eixo X. Cadê meu pincel preto? Aqui é o cosseno, e aqui a gente associa ao seno, né? No círculo trigonométrico. Então, o cosseno, vou fazer um asterisco aqui, ó. O cosseno de 30 graus, ele é igual ao cosseno de 150 graus. Só que o cosseno de 150 graus... Como é que eu poderia dizer isso, na verdade? Na verdade, é mais coerente fazer assim, né? O cosseno de 150 graus é igual ao cosseno de 30 graus, só que negativo. A expressão que eu estava escrevendo estava matematicamente certa, mas assim é mais coerente de falar, tá? Deixa eu abaixar esse áudio aqui que está muito alto. Pode ser que esteja... Não está dando interferência, né? Perfeito. Bom, então, é isso que a gente precisava. O cosseno de 5π sobre 6, na verdade, é o cosseno de 150, que é um cosseno negativo, né? E quanto é que é o cosseno de 30 mesmo? O seno de 30 é 1/2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, o meu Vx, ele é 2 raiz de 3 unidades. Ok. E o que seria o seno? O seno seria, melhor, o Vy, né? O Vy é o módulo de V vezes o seno do ângulo azul, né? Que é o ângulo que determina o nosso vetor. Seno de 5π sobre 6. Aqui pra gente, como tanto o primeiro quanto o segundo quadrantes apontam para cima na direção positiva do seno, o seno, então o seno de 150 graus, ele é igual ao seno de 30 graus. Ambos são positivos. Então aqui não há com que se preocupar, né? Então aqui eu tenho 4 e o seno de 150 é o mesmo seno de 30. Pera aí, eu fiz certo? Não, pera aí. Estamos falando do seno de... O seno de 30 é 1/2 e o cosseno é raiz de 3 sobre 2, beleza? Então o seno de 30, que é o mesmo seno de 150, é 1/2. Então o Vy é igual a 2 unidades. Então veja que acabou, né? A resposta é que o meu vetor V, ele é o Vx na direção Y mais o Vy na direção J. Aqui eu falei e cometi o erro, né? Falei e esqueci de colocar o sinal. Então aqui é menos 2 raiz de 3. Tranquilo? Vamos ver se faz sentido. Ó, o vetor V, ele é igual a quem é o Vx? Menos 2 raiz de 3 na direção Y mais 2 na direção J. Por que faz sentido essa resposta? Porque você está vendo que o vetor OP, que é o nosso vetor V, de fato a componente dele, ela aponta para cá, né? Para a esquerda. Então, a componente em X dele é negativa. E como é que esse resultado se transcreveu? Exatamente porque é o cosseno do ângulo que ele descreve, né? Como o cosseno é o cosseno de um ângulo que é maior que 90 graus e menor que 180, a gente vai cair no segundo quadrante. E no segundo quadrante a gente tem cossenos negativos e senos positivos. Lembrando que, como eu já disse, né, o cosseno aponta para a direita, então o que está aqui para a esquerda é negativo. E como o seno aponta para cima, tudo que está para cima é positivo.
E o 150, o 5π/6, ainda está em cima, que é o segundo quadrante. Então faz sentido que a parte do i, né, a parte do x seja negativa, e a parte do j, que é a parte do y, seja positiva. E é esse exatamente o nosso vetor. Tranquilo? Tranquilamente. Esse é o nosso vetor. Beleza. Vamos passar aqui para questões 32 e 33. Novamente vou escolher só uma para fazer. Vou escolher a 32, porque essa 33 estou achando mais simples, né? Parecida com outras aí que a gente já fez. Vamos fazer a 32. Encontre o módulo da força resultante e o ângulo que ela faz com o eixo positivo. Na verdade, eu vou chamar esse vetor aqui de vetor U e esse aqui de baixo de vetor V. Posso fazer assim? Posso. E aí, o que eu faço com o vetor U? O vetor U, ó, eu vou decompor. Certo? Eu vou decompor o vetor U em um x e o y. Posso fazer assim? Posso. E eu posso fazer direto? Regra do paralelogramo? Posso. Posso sim, ó. Trago aqui, né? Esse vetor tá aqui. Já sei os módulos, posso fazer. O módulo da força resultante de um ângulo que ela faz com o eixo x positivo. Como é que eu acharia o ângulo? Vamos fazer aqui do jeito que eu ia fazer primeiramente, porque eu acho que vai... apesar de dar mais trabalho, ele ensina mais. Vou achar aqui o meu vetor U. Não consigo dizer quem são as coordenadas dele. Consigo. O vetor U é o x na direção y mais o y na direção j. E o que seria o x? O x é exatamente 20. Esse pedaço aqui, ó. Esse é o x. Só que na verdade não em termos de vetor. Vou botar ele só como um tamanho, né? Esse tamanhinho aqui, ó. Esse tamanho aqui é exatamente o x, certo? E esse o x se relaciona com a hipotenusa, que vale 20, através do cosseno de 45. Então o x é exatamente 20 vezes cosseno de 45. Assim como o meu y, que é esse pedaço aqui, que é o mesmo que esse pedaço aqui, o y se relaciona com o ângulo de 45 e a hipotenusa através da função seno. É 20 vezes o seno de 45 graus. Beleza? Apagando aqui para não poluir o desenho. Só voltar aqui com o vetor U. Então já acho que o meu vetor U, ele é... cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? E o seno também. Então aqui vai dar no mesmo, né? Fica 10 raiz de 2 na direção y, mais 10 raiz de 2 na direção j. Beleza. E atenção, o que eu posso fazer aqui para achar o vetor v? Para eu achar o vetor v, eu vou achar o vetor v através... Vixe, acabei desenhando aqui. Através desse ângulo de 30 graus. Agora perceba que esse ângulo de 30 graus, ele não está padronizado. O que seria padronizado? O ângulo que vem desde o início do eixo x até aqui. Se você utilizasse esse ângulo aqui grandão, você estaria utilizando o ângulo de 330, tá? Mas como a gente tem aqui acesso à geometria do desenho, a gente não precisa se preocupar em usar o ângulo de 330. Vamos usar exatamente o de 30. Só que aí a gente vai ter que ter cuidado e observar para quais são os lados que estão o vetor. Assim como para o vetor U, que é o vetor primeiro que a gente fez, a gente viu que as componentes dele estão aqui diretamente no eixo positivo de x e no eixo positivo de y. Só que para o vetor de baixo, quando você destrinchar as componentes, você vai ver que a componente x está aqui apontando para a direita, ou seja, na direção positiva de x, só que a componente y está apontando para baixo. Então ela é negativa. E você está visualizando isso por conta do desenho, geometricamente. Se você calcular através do seno de 30, o seno de 30 ele é positivo. Só que você vai forçar em inventar o sinal ali de negativo,
Porque você sabe que na verdade não é o 30 graus que tá delimitando esse vetor, por assim dizer. Quem delimita esse vetor é o ângulo que começa no eixo X e dá a volta completa até encontrar o vetor, que seria o 330. Mas não precisa a gente fazer isso, basta que a gente observe geometricamente, visualmente na figura, que a nossa componente y aponta para baixo. Então o meu vetor v seria um vx i mais um vy j. Qual é o tamanho desse vetor? O módulo, né? O módulo do vetor v é 16. Então é 16, o vx, né? 16 cosseno de 30, não é isso? Esse é o vx na direção y, mais 16 vezes seno de 30 na direção j. Eu esqueci de colocar o j aqui. Mas aí lembrando, aqui tem um negativo. Que vai ter um negativo, ó. Que vai ter um negativo. Por quê? Porque visualmente a gente está fazendo a compensação. Então o vetor v é igual a cosseno de 30, se o seno é 1/2. Então o cosseno é raiz de 3 sobre 2, né? Então fica 8 raiz de 3 na direção y, menos, seno de 30 1/2, menos 8 na direção j. Encontre o módulo da força resultante. Bom, então a força resultante, posso simplesmente somar algebricamente os vetores, né? Esse seria o passo 1. O que seria o passo 2? O passo 2 seria a força resultante, que eu chamar de FR. É igual ao vetor U mais o vetor V. E eu posso simplesmente somar isso algebricamente, né? Tranquilo? Que é igual a somo o que está em x com o que está em x e somo o que está em y com o que está em y. Então fica 10 raiz de 2 mais 8 raiz de 3, tudo isso na direção y. E vou somar vetorialmente 10 raiz de 2 menos 8 na direção j. Esse é o nosso vetor. Ele pede um módulo. Isso aqui vai dar trabalho de conta, né? Vai dar trabalho de conta. Tá. Módulo. Como é que eu calculo o módulo? O módulo da força resultante é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então é 10 raiz de 2 mais 8 raiz de 3. Talvez tivesse um jeito mais fácil de fazer isso, né? Bom, ao quadrado, eita caralho, mais 10 raiz de 2 menos 8 ao quadrado, tá bom? Então vamos ver aqui como é que dá isso aqui. Força resultante, que é o quadrado do primeiro, fica 100 vezes 2, 200, mais 64 vezes 3, 3 vezes 64 é 12, 18 mais 1, 192, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Gente, tô começando a duvidar de que isso aqui tá certo. Tudo isso dentro da raiz, né? Vou botar a raizona aqui, ó. E aqui continuando vai ficar, meu Deus do céu, mais o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo menos 2 vezes o primeiro, aqui ó, 210 não, é 2 vezes 10 raiz de 2 vezes 8. Jesus, tá certo isso? Vamos lá. 200 mais 200, 400 mais 192, 592 mais 64, 592
mais 8, 656. Mais 20, melhor, 16 vezes 10, 160, raiz de 6. Que loucura é essa? Menos, poxa, tô realmente achando que eu errei alguma coisa aqui. Mais 2 vezes 8, 16, 160, raiz de 2. Tudo isso dentro da raiz. Deixa eu checar aqui se as contas estão corretas. O vetor resultante fica 10 raiz de 2 mais raiz de 3. Ah, tá. Tá. É isso mesmo. A conta ficou feia, né? A gente simplesmente vai continuar da seguinte forma. Se você substituir aproximadamente os valores de raiz de 6 e raiz de 2 e utilizar a calculadora, né, para fazer essas contas. Putz, eu vou até fazer isso, né? Cadê minha calculadora? Perdi. Acho que é 28,7, tá certo isso? Na verdade, isso aqui... Melhor. Isso aqui é aproximadamente igual a 28. E isso aqui é aproximadamente igual a... Gente, tô cego já. 6,14. 6,14. É isso? É. E aí se você fizer isso ao quadrado e tal, etc., você vai encontrar aproximadamente 8, não. 28,7, né? 28,7. Esse é o módulo da força resultante. E a força resultante é... A força resultante é o seguinte. O meu vetor é assim, né, ó. Que é o eixo Y, o eixo X. O meu vetor resultante é um vetor que tem ambas as componentes positivas, né? Então só que sendo que ele é 28 unidades de Y e pouco, então ele é um vetor assim bem para cima, né? Até mais, alguma coisa assim. E aí eu quero saber, bom, você já soube quem é o módulo. Ele pede pra gente saber também o ângulo, né? Para eu saber esse ângulo θ, basta que eu saiba as componentes, né? Por quê? Porque o meu ângulo θ, melhor, a tangente do meu ângulo θ, esse seria o ponto 2, meu ponto 3 seria encontrar o ângulo, né? A tangente do meu ângulo θ é exatamente a relação entre FRY sobre FRX. O que é FRY? FRY é exatamente a componente, melhor dizendo, a componente Y do meu vetor. E FRX, a componente X. A gente já calculou isso. Vou baixar o volume aqui que está muito alto. Então fica aproximadamente 6,14 dividido por 28. Se a tangente vai dar, deixa eu ver aqui a conta. Bom, aí θ vai ser simplesmente, antes de fazer a conta, né, θ é o arco tangente, ou tangente a menos 1, desse valor, né? 6,14 sobre 28. E aí, vou acreditar nesse gabarito aqui. Isso vai dar 12,4
graus. Como eu não gosto, vou utilizar a calculadora aqui rapidamente. A minha não sei cadê, perdi. Mas aqui é do trigonometria. Cadê? Parará. E já tá na científica, né? Não tem aqui uma função inversa. Não, então espera aí, deixa eu pegar minha... Só um segundo. Vamos lá. É 6.14 dividido por 28. Para quem tem curiosidade, esse valor aqui vai dar 0,21993 aproximadamente. E o arco tangente desse valor, opa, dando a resposta em graus, é 12,36 ou 12,4. Beleza. Meu Deus, quantas questões faltam? 1, 2, 3. Será que a gente consegue ser mais rápido? O vídeo já tá ficando longo. Mas tudo bem, vamos lá. Questão 38. Uma remadora deseja atravessar com seu caiaque um canal que tem 400 de largura para desembarcar em um ponto que está a 250 rios acima de seu ponto de partida. Gente, questão tradicional, na verdade, né? Você tá aqui no riozinho, ó. Você tá nesse ponto aqui, no caso é a remadora. Ela quer atravessar com o caiaque em um canal que tem 400 de largura. Aqui é 400. Aqui é 400. 400 metros. Para desembarcar em um ponto que está 250 rios acima tá certo isso? 250 metros rio acima. Não é aqui, né? Senão ele diria que era exatamente acima. Eu acho que é tipo aqui, né? E aí o 250 é essa distância aqui. Porque ele quer atravessar, ela quer atravessar, né? Ela quer atravessar o rio. Quando a gente fala de rio acima, né? Quando a gente fala de rio acima, a gente traz esse conceito de tipo assim, na direção do escoamento. Aí eu vou supor que o escoamento do rio tá se dando nessa direção aqui, tá? Beleza. Ela é capaz de remar 2 metros por segundo em água parada. Então, independente da correnteza, né? Ela rema a 2 metros por segundo. E a correnteza do canal flui a 0,5, né? Então, pera aí. Eu estou analisando certo. Ela está andando a favor da corrente ou contra a corrente? Não. Quando fala-se rio acima, é porque isso é uma tradução do inglês, né? Upstream. Que é tipo assim, na direção de onde o rio... A direção acima do rio é de onde vem a água, né? Então é assim. Esse ponto aqui, na verdade, é rio acima, né? Então é mais ou menos por aqui, ó. Ela quer chegar mais ou menos aqui. Rio acima, né? Ela quer atravessar
mas quer chegar num ponto que está, entre aspas, para trás, né? Considerando a direção do rio como essa direção aqui, né? De leste para oeste, tá? Em que direção ela deve conduzir o caiaque? Certo. Bom, se ela colocasse o caiaque aqui nessa direção, a gente já saberia quem era esse vetor, né? Por quê? Porque esse vetor aqui é um vetor que tem as coordenadas x 250 e a coordenada y 400. Só que não dá para ser nessa direção. Por quê? Porque a correnteza está para esse lado e vai atrapalhar. Então, ela tem que vir um pouco mais para cá. Um pouco quanto? Não sei. Um pouco a alguma distância. Certo. Correto. Então ela tem que remar um pouco mais inclinada. Muito bem. Esse vetor aqui, que eu vou até mudar de cor, né? Vou botar ele de azul. Esse vetor de azul é o vetor que a gente pode dizer que é o vetor velocidade dela, né? A velocidade dela, o deslocamento dela tem que ser nessa direção. E eu sei que ela consegue se locomover com 2 metros por segundo, né? É isso. Então eu vou procurar quem é esse ângulo θ aqui. Como é que eu consigo achar quem é esse ângulo θ? Bom, passo 1. Vou decompor esse vetor azul V em Vx e Vy. O Vx é o V vezes cosseno de θ. Só que o V é o módulo de V no caso, né? Eu sei que vale 2. Então isso aqui é 2 cosseno de θ. E o Vy é V vezes o seno de θ. Isso aqui vale quanto? Vale 2 vezes o seno de θ. Tá certo. Então tem que achar quanto é que vale esse θ. Então, como eu ia dizendo, a gente estava definindo aqui quem eram os vetores Vx e Vy. Só que eu chamei esse vetor V de V azul, né? Então eu vou colocar essas coordenadas aqui, essas coordenadas em azul. Certo? E tudo bem. E aí perceba que se o meu vetor preto ele indica o meu translado, né, verdadeiro, né? E o meu vetor azul, o meu vetor azul é para onde eu quero apontar o barquinho, né? Seria para onde eu me direcionaria se não houvesse corrente. E o meu vetor U é o que de fato é o deslocamento que de fato acontece devido à corrente. Perceba que esse vetor aqui é exatamente o que entra aqui nessa diferença, né? Eu vou até colocar de vermelho esse vetor aqui.
Vamos fazer assim, ó. Ó, não, se eu fizer assim vai ficar ruim. Mas eu altero o estilo dele, boto vermelho. E eu desenho ele aqui em cima, ó. Veja que faz todo sentido com... Vou chamar de vetor o que? W? Correnteza? Vou chamar de W, vai. W. E veja que exatamente V mais W é exatamente o vetor U. Vetorialmente, quando você soma o vetor V com o vetor W, vai estar um vetor U. Perceba que o vetor U, assim de maneira intuitiva, ele é menor que o vetor V. Mas é justamente porque o vetor V azul é maior, e quando você subtrai esse vetorzinho vermelho do vetor azul, você basicamente está tirando uma parte de componente X dele, né? E aí o vetor V, que era um pouco mais esticado para a direita, né? Tem esse aspecto visual de ser maior, justamente porque ele é mais esticado para a direita. E quando você desconta o vetor W, você exatamente obtém o vetor U. Então isso faz muito sentido. Então, deixa eu voltar aqui. Estava na cor azul. Beleza, isso é o meu vetor Vx, né? Tranquilo. E o que eu posso escrever? Posso escrever quem é o meu vetor U. O meu vetor U, bom, posso dividi-lo em UX e UY, né? O meu UY, perceba que as coordenadas em Y do vetor U e do vetor V são idênticas, né? Por quê? Porque tanto o vetor U tem essa componente, como o vetor azul V tem a mesma componente. O que diferencia ambos é exatamente a componente X. Voltando aqui. Então a minha componente do meu vetor U em Y é a mesma, né? É exatamente 2 vezes seno de θ. Né? Não é isso? É a mesma componente, tem que ser a mesma componente. E a minha componente UX é 2 cosseno de θ. Estou pegando os resultados que eu já obtive aqui, né? 2 cosseno de θ menos o meu vetor W. Meu vetor W é quanto? 0,5. É ou não é? Exatamente. Precisamente. Tá. Então ou melhor, essas são as minhas coordenadas. E o que acontece o que eu tenho que fazer aqui para conseguir resolver esse problema? Encontrar o ângulo θ. Bom, o que eu posso fazer é o seguinte. A minha velocidade, o x, é exatamente essa componente aqui, ó. Se você vier daqui para cá, você vê que o vetor U ele pode ser decomposto no meu UX e no meu UY. Não vou colocar os vetores aqui porque eu estou pensando neles em módulo, tá? Decompus. E veja que a velocidade UX ela está intimamente relacionada com esses 250 metros. Qual é a relação entre velocidade e espaço? É o tempo, né? Ou seja, se eu multiplicar a minha velocidade UX por um determinado tempo, que é o tempo do meu percurso, né? Eu vou obter exatamente 250 metros. Da mesma forma que se eu multiplicar a minha velocidade, o y,
por um certo tempo, esse tempo segundo o qual essa travessia demora, a gente vai ter exatamente os 400 metros. É ou não é? É isso. E é a partir dessas duas equações aqui que a gente vai resolver nosso problema. Eu acabei fazendo uma edição, queria fazer o vídeo num take só, acabei perdendo tempo nessa porque o algebrismo para resolver essa questão, ele me pegou de surpresa, eu não sabia que ia ser tão difícil. Senão não teria colocado nessa lista. Mas é até bom, porque a gente sai um pouco da zona de conforto, né? Então eu tenho que resolver aqui esse par de equações que tem duas variáveis, né? T e θ. O problema é que não é tão simples assim, porque são duas variáveis e duas equações, então dá para resolver. Só que a música tá tocando? Tá. Só que ele tá dentro do cosseno e dentro do seno. Então vai ter que fazer uma jogadinha, mas nada de outro mundo também. Tem que saber se vai caber aqui na nossa folha. Então eu vou já trazer isso daqui pra cá, para ver se eu consigo fazer caber. Deixa eu fazer aqui uma seta. Eu acho que assim dá certo. Passo 2 é mexer com essas duas equações. O que eu vou fazer? Vou fazer o x dividido por o y. Ou o x igual ao y. Não, o x igual ao y não posso fazer. Só posso pegar essas duas equações. 2 cosseno de θ menos 0,5 t igual a 250, né? Dividido por 2 vezes seno de θ, que multiplica t, tem que ser igual a 400. Aqui eu posso simplificar os t's, né? Posso fazer uma simplificação aqui, 0 com 0. 25 por 5 dá 5. 40 por 5 dá 8. E aí se eu multiplicar aqui em cruz, eu vou ter o seguinte, né? 16 cosseno de θ menos 4, né? Estou multiplicando por 8, que está lá em cima. Isso aqui vai ser igual a 10 seno de θ. E aí o que vai acontecer é o seguinte: se eu passar seno por um lado, eu vou continuar tendo seno e cosseno. E aí uma maneira simples aqui de resolver isso é elevar ambos os lados ao quadrado. Quando você faz isso, você consegue usar as identidades trigonométricas para resolver a equação. Deixa eu ver aqui se dá para ver. Bom, posso dividir por 2 todo mundo, né? Posso dividir por 2 para ficar um pouco mais simples. Vai ficar 8 cosseno de θ menos 2 é igual a 5 seno θ. Esse 5 está parecendo um S, né? 5 seno de θ. Se eu dividir, eu posso. Deixa eu ver se eu consigo fazer dessa forma. Fica 8 cosseno θ menos 5 seno θ igual a 2. Poderia pensar nisso como identidade, né? Identidade seno A cosseno B. Me ajuda isso. Se eu dividir é melhor fazer do jeito que eu estava pensando. Depois eu testo essa alternativa. Se eu levar daqui todo mundo ao quadrado, né? Levando todo mundo ao quadrado, o que eu tenho? Fica o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo é igual, vou
afastar aqui porque eu tô economizando espaço, né? Seno ao quadrado de θ, quadrado do outro membro. Continuando aqui. E aí o que é seno de θ ao quadrado, eu vou escrever como 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então eu repito 64 cosseno ao quadrado de θ menos 32 cosseno de θ mais 4 é igual a 25 menos 25 menos 25 cosseno ao quadrado de θ. E aí eu vou sobrar com a seguinte equação, né? Passando 25 para lá, passando tudo para o mesmo membro. Estou apertando mais aqui um pouco. Vai ficar 64 mais 25, 89. Meu Jesus, 89 cosseno ao quadrado de θ menos 32 cosseno de θ menos 21 igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Se você imaginar cosseno de θ como sendo uma letra x ou y, você tem uma equação de segundo grau. E é o que a gente vai resolver essa equação de segundo grau. Aqui a gente vai calcular o nosso delta, que nada mais é do que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E vamos calcular a raiz de delta. Aí a gente vai apelar para a calculadora, tá? Porque essa questão não é para ter as contas fáceis de fazer, não. Então a gente vai fazer aqui 32 ao quadrado. Bora, menino. Menos com menos vai dar mais. Fica mais 4 vezes 89 vezes 21. 8.500. E a raiz quadrada disso, vamos colocar que é 92,19. Então as minhas raízes, né? Cosseno de θ, ele é igual a menos b, ou seja, 32, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 89. Então daqui a gente tem duas alternativas. O cosseno de θ, ele vai ser o 32 mais 92,19 dividido por 2 vezes 89. Espera aí que vixe Maria. 32 mais 92,19 dividido por 89 vezes 2, né? Que vai dar 0,698 aproximadamente. Ou o cosseno de θ vai ser igual a 32 menos 92,19, vai dar um número negativo, dividido por 2 vezes 80, não, dividido por 2 vezes 89. Tá dando só erro aqui, né? Que absurdo. Vai ficar menos 0,338. Só que o nosso ângulo θ é um ângulo entre 0 e 90, né? Perceba pela figura. Então essa primeira, ou melhor, essa segunda resposta aqui não nos convém. Então o nosso cosseno de θ ele tem que ser igual a esse número. E aí a gente usa a função arco-cosseno, né? Cosseno a menos 1. E a gente descobre que o nosso θ é o arco cujo cosseno é 0,698. Só que 698 tem que ser... Não, tudo bem, tá. Arco cujo cosseno, certo? E aqui ele vai me dar em graus, né? 45,73 graus.
aproximadamente, achamos o θ. E aí ele quer saber quanto tempo. Então achamos o θ, achamos a direção. Ela precisa direcionar o caiaque, conduzir o caiaque nessa direção, 45 graus aproximadamente, partir aqui da margem do rio. E ele pergunta quanto é que vale o tempo t. Aí você substitui o θ em qualquer uma das equações, né? É isso mesmo, produção? É isso mesmo. Vou substituir na de baixo, né? Que diz que 2 vezes o seno de θ vezes o tempo t tem que ser igual a 400. Ou seja, 2 vezes o seno de 45 graus, né? 45,73 graus vezes o tempo t tem que ser 400. E aí você descobre quanto é que vale o seu tempo t. Tranquilamente. O tempo t vai valer 400 dividido por 2 vezes o seno em graus, né? 45,73. Isso deve dar uma resposta em segundos, né? Certamente. 279,3 segundos. Se você dividir por 60, você vai ter um tempo de aproximadamente 4,65, né? Minutos. Pode ser que a gente tenha errado alguma continha aí, mas se for, é só o detalhe. A resolução dessa questão é dessa forma mesmo. A gente poderia tentar fazer uma substituição trigonométrica aqui mais bonita, né? Mais fancy aqui nessa área. Mas acaba que perde-se muito tempo pensando na ideia que vai te poupar mais tempo. E enfim, é melhor só executar mesmo com a primeira ideia que vem à cabeça. Vamos seguir para ver se a gente consegue terminar. Tem mais 2 questões. Vamos lá. E o vídeo já está longo, mas tudo bem. Fica como uma grande aula, né, de revisão. 42. Encontre os vetores unitários que são paralelos à reta tangente à curva y igual a 2 seno de x no ponto π sobre 6 e 1. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode já esboçar o nosso gráfico, né? Ó. Esse é o x, esse é o y. A gente pode esboçar por padrão o gráfico de seno de x, não. O seno de que eu vou marcar como 0, vou marcar com pincel preto, né? Aqui é π, perdão. Aqui é a origem 0. E aí eu gosto de marcar o π sobre 2, o π sobre 2 mais π sobre 2 fica 3π sobre 2, e aqui o 2π. E eu gosto de esboçar esse gráfico só para a direita, que a gente não, ele não menciona aqui nenhum valor negativo. Eu acho que só esse esboço aqui vai nos satisfazer. Então, e aqui a gente pode marcar também outros pontos notáveis, né? Como por exemplo, dizer que aqui vale 1, uma unidade, e que aqui vale menos 1. A gente sabe que o gráfico da função seno, o seno de 0, ele vale 0. E lá em π sobre 2, o seno de 90, ele vai valer 1, né? Então o gráfico da função seno faz assim. Triângulo não, né, meu filho? Vamos se respeitar aqui. E aí ele depois começa a diminuir até chegar em π e atingir o valor de 0. Depois lá em 3π sobre 2, ele atinge o valor menos 1, seu valor mínimo. E depois volta para 2π valor 0. E assim ele continua, né? Assim ele continua. Esse aqui seria o gráfico y igual a seno de x. O que seria y igual a 2 seno de x? Seria simplesmente você esticar esse gráfico. Esticar como? Esticar no eixo x, né?
que valeria 2, que nós poderíamos ir até o menos 2. E o nosso gráfico seria mais ou menos assim, ó. Todos os nossos y's, eles teriam os valores multiplicados por 2. Essencialmente. Então esse aqui, que é menos 1, seria menos 2. Esse aqui, que é 1 de novo, seria 2. E cada valor, na verdade, ia ser o seu dobro. Lógico que esses valores que estão aqui no meio, aqui e aqui, né? No π e no 2π, como eles valem 0, o dobro de 0 é 0. Mas cada valor que é diferente de 0, obteria-se um valor dobrado. Ou seja, o esboço do gráfico é mais ou menos esse, né? Ó. Aqui ficou muito íngreme. Mas é um gráfico assim, né? Necessariamente você precisava fazer esse gráfico? Não. Mas é bem possível que nos ajude a saber fazer esse gráfico. E assim sucessivamente. Essa é a função y igual a 2 seno de x. Ele pede para a gente encontrar os vetores unitários que são paralelos à reta tangente a essa curva, né, a curva vermelha, que é a y igual a 2 seno de x, no ponto π sobre 6 e 1. Ponto π sobre 6 e 1. Π sobre 6, né, considerando o π como 180 graus, 180 dividido por 6, posso fazer até aqui como uma notação, né, ó. Π sobre 6 é equivalente a 30 graus, sendo π sobre 6 em radianos. Então, qual seria, por exemplo, o y 2 vezes seno de π sobre 6, né? Seno de π sobre 6 é o seno de 30, que é 1 meio, né? 1 meio vezes 2, 1. Então, de fato, esse ponto P, quando x igual a π sobre 6, o y vale 1. π sobre 6 concorda que é um número menor que π sobre 2, né? É o 30 graus, aqui é o 90, seria, sei lá, mais ou menos por aqui. Mais ou menos por aqui, né? Pode ser por aqui. Esse é o nosso ponto P. Encontre os vetores unitários que são paralelos à reta tangente à curva. Então é a reta que tange a curva assim, né? Ó. Desenhar a reta tangente sempre é um desafio, né? Vou tentar deixar mais próximo. Ó. Ó. Vou apagar esse aqui, ó. Toma. Toma. Vou chamar essa reta aqui de reta R, né? Essa é a reta que tangencia, tá? Qual é a característica dessa reta que tangencia? A reta que tangencia essa curva nesse ponto, ela tem um coeficiente angular, né? Que coeficiente angular é esse? A gente pode obter o coeficiente angular dessa reta através da derivada, né? Professor, mas eu preciso saber derivar? Lógico, num curso de cálculo 2, você precisa saber derivar, né? Mas ele pede para a gente encontrar os vetores paralelos a essa reta, né? Certo. Um vetor paralelo, na verdade, seria um vetor que esteja contido nessa reta, por exemplo, né? Então, o que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, né? Deixa eu colocar aqui como ponto 1. E vou calcular y'. O que seria y'? A derivada dessa função. A derivada de 2 vezes seno de x, eu pego 2, repito. Derivada do seno, cosseno de x. Então essa função aqui, 2 cosseno de x, representa a derivada. Quanto é que vale o y de linha?
o y', melhor dizendo, quando x igual a π sobre 6, que é exatamente o que a gente quer saber. Quando o x igual a π sobre 6, nós temos duas vezes o cosseno de π sobre 6, que é o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 vezes 2, o y' de π sobre 6 é raiz de 3. Ou seja, esse aqui é o coeficiente angular da reta R. Certo? O que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Vou trazer o meu ponto 2 para cá. Que eu tenho a reta R aqui, ó. Mais ou menos assim. Posso até jogar ela mais para cima um pouco. Essa é a minha reta R. E ela tem um coeficiente angular raiz de 3. Quer dizer, ela possui a seguinte característica. Ela tem um certo ângulo θ aqui. Certo ângulo θ. E o coeficiente angular é raiz de 3. Ou seja, para cada uma unidade que eu ando horizontalmente, eu ando raiz de 3 unidades verticalmente. Por que, Lídio, isso? Porque o coeficiente angular da reta tangente é exatamente a tangente do ângulo θ. Tenho que lembrar que a tangente do meu ângulo θ, ou seja, a tangente de π sobre 6 aqui é exatamente raiz de 3, né? Mas aí, cara, como é que eu faço para encontrar um vetor que é paralelo a essa reta? Ora, eu vou desenhar aqui, por exemplo, um vetor que é paralelo a essa reta. Esse vetor amarelo aqui que eu estou desenhando, ó, esse vetor amarelo é um vetor paralelo à reta R. Ele não só é paralelo, como ele está contido na reta. Eu vou chamar esse vetor de, por exemplo, vetor A. O vetor A, ele é igual a... Lídio, você desenhando o vetor A da seguinte forma, você pode dizer que o vetor A é 1i mais raiz de 3j. Posso ou não posso? Posso. Só que eu não sei se esse vetor aí ele tem módulo unitário. E eu quero o vetor unitário. Ora, para eu encontrar o vetor unitário, eu simplesmente... vetor unitário A é o próprio vetor A dividido pelo módulo do vetor A. O módulo do vetor A aqui, bom, faço isso facilmente, né? Aqui é o vetor 1 raiz de 3. E eu vou dividir pelo módulo. O que é o módulo? A raiz de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Então, o vetor A unitário que ele me pediu é 1 ao quadrado é 1. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 3 mais 1, 4. Raiz de 4, 2. Então, o meu vetor é o vetor 1 meio e raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Talvez tenha ficado muito claro. Posso talvez aqui melhorar. Botar laranja. Não é possível exibir mais de 4 cores? Ah, entendi. Entendi. Conclui. Eu não sei se eu mudei a cor não, mas vamos tentar escurecer aqui. Alterar o estilo. Não parece que mudou muito não, mas talvez tenha melhorado. Então achei o que ele me pediu no item A, finalmente. Essa questão parece ser mais elaborada, né? Letra B. Encontre os vetores unitários que são perpendiculares
a reta tangente. Então, para encontrar um vetor que seja perpendicular à reta tangente, tem que ser um vetor que tenha o coeficiente angular diferente, né? Tem algumas formas de fazer isso. Deixa eu pensar qual é a melhor forma para passar para vocês. Bom, vamos fazer dessa forma aqui. Depois eu vejo se eu penso se tem uma forma melhor. Existe então uma reta muito perpendicular, ele passa pelo ponto P. Posso fazer geometricamente, né? Por exemplo, vou pegar esse desenho aqui, vou copiar. Copiei. Vou apagar os valores. Vou deixar simplesmente aqui esse vetor. E aí eu vou fazer de verde. De verde. Eu vou fazer um vetor que seja perpendicular, né? Ó. Ó. Pode ser esse. Ou pode ser esse. Eu vou preferir fazer o para baixo. Vocês vão já ver por quê. Na verdade eu vou ter que encontrar os dois, porque ele pede para encontrar os dois, né? Ele pede os vetores unitários. Então, se esse vetor verde ele é perpendicular à reta R, que é a reta tangente, esse ângulo todo aqui é 90 graus. Sendo que eu já sei que o θ vale 30, não é isso? E já sei que o θ vale 30. Então eu já sei que o alfa aqui, verdinho, vale quanto? Alfa vale 60 graus. Não é isso? E aí, para eu encontrar os meus vetores, eu simplesmente decomponho assim e assim. Tá. Nossa, mano. Já tinha feito uma questão parecida com essa, mas faz tempo. Uma questão que dá trabalho, né? Se eu fizer por acaso um vetor perpendicular aqui, assim me parece dar menos trabalho, né? Eu posso forçosamente fazer o seguinte: pegar o meu vetor aqui que tenha esse pedaço exatamente igual a essa base desse triângulo aqui, né? Que eu já sei que vale quanto? Vale 1. Então, se esse meu pedaço aqui vale 1, eu consegui encontrar o meu vetor
infi, consigo encontrar o outro pedaço e consigo encontrar depois o unitário. Então esse vetor eu chamei de A, esse aqui eu vou chamar de B, né? E esse pedacinho de cá, é o B cosseno alfa, é ou não é? É o B cosseno alfa. Só que eu sei que o B cosseno alfa, ou melhor, vou até botar essa setinha mais pra cima, né? B cosseno alfa tem que ser igual a quanto? Acabei de dizer, né? Esse pedaço aqui eu já sei quanto vale. É exatamente esse pedaço aqui que vale 1. Então vale 1. Só que eu sei quanto é o cosseno de alfa porque eu sei quem é alfa. Quem é alfa? 60 graus. B vezes o cosseno de 60 graus é igual a 1. Ou seja, B é igual a 1 sobre o cosseno de 60. O cosseno de 60 vale quanto? Se o seno de 30 vale 1/2, o cosseno de 60 vale 1/2, né? Ou seja, fica B, isso aqui vale 1/2. Então fica 1 dividido por 1/2, B vale 2. Se o B vale 2, eu consigo descobrir quanto vale esse vetor aqui, que é a outra componente. B vezes o seno de alfa tem que valer quanto? Tem que valer esse tamanho aqui, né? Que é o BY. Posso até melhorar. Eu posso dizer que isso aqui é o meu BX, né? Só que eu sei que BX vale 1, porque é exatamente esse tamanho aqui que coincide com esse. E agora, esse é o meu BY que eu vou descobrir agora. Eu já sei quanto vale B, que é 2. E o seno de alfa eu também sei quanto é, que é o seno de 60 graus. Então fica 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Então BY vale raiz de 3. Portanto, o meu vetor B, ele vale a coordenada BX, né? A coordenada BX dele vale 1, é isso? 1 também. 1i. E a coordenada dele, J, vale quanto? Menos raiz de 3. J. Perfeito? Atenção ao menos raiz de 3, por quê? Porque eu sei que ele está apontando para baixo. Então por que o resultado não deu para baixo automaticamente? Porque aí eu deveria ter utilizado não esse ângulo alfa, mas esse ângulo aqui todo. Mas como já temos o desenho, é mais fácil pensar dessa forma. É mais fácil corrigir o sinal no final. E aqui eu já sei que esse vetor aqui não é unitário, mas é só dividir pelo módulo dele, né? Ó. B chapeuzinho vai ser igual. Vai dar o mesmo módulo, né? 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Então eu vou ter o vetor, que é o vetor B, dividido pelo módulo do vetor B, que vai ser igual a 1 meio e menos raiz de 3 sobre 2. Perfeito? O meu outro vetor seria, que eu posso chamar aqui de B'. Vocês querem chamar de C, talvez? Posso chamar de C. Posso chamar de C. O vetor C, ele vai ter as mesmas características, né? Só que o vetor C eu já posso calcular o vetor C unitário direto. Eu já sei que ele vai ser algo que é exatamente o contrário do vetor B. Se o vetor B é um meio positivo, o vetor C é um meio negativo, né? Perceba que ele é exatamente aponta para o exato outro lado.
E se o vetor B ele tem um raiz de 3 sobre 2 para baixo, negativo, o vetor C vai ter esse vetor para cima, positivo. Então consegui encontrar aqui o vetor C e o vetor B, dois vetores que são perpendiculares. E aí no item C parece que a gente já resolveu, né? Esboce a curva y igual a 2x e os vetores nas partes A e B, todos começando em π sobre 6 em 1. Na verdade já fizemos isso ao longo da questão inteira, né? Bom, a gente teria um vetor unitário aqui, né? Esse é o C, esse é o B, e esse aqui é o vetor A. Beleza? Deu pra entender aí? Nossa senhora, já tá... O vídeo tá bem longo. Quanto mais longo, melhor, né? Show de bola. Tá, acabei de me tocar que a gente achou só um vetor paralelo, né, a reta tangente. Tem o outro vetor que é idêntico, né? Um aqui para trás. Mas aí vocês refletem e me digam quem é esse vetor, tá? Quem seria esse vetor? Exatamente o contrário desse, né? Menos 1 meio, menos raiz de 3 sobre 2. Utilizando a mesma premissa aqui que a gente fez na parte verde. Tranquilo? Então aqui eu teria que incluir também o vetor para baixo. Beleza? Esse aqui seria o vetor. Como eu já chamei de B e C, eu vou chamar de D, né? Mas acabei não mostrando, mas enfim. Ficou aí o sentido. Finalmente a última questão. Questão de número 51. Utilize vetores para demonstrar que uma reta unindo os pontos médios de dois lados de um triângulo é paralela ao terceiro lado e tem metade do seu comprimento. Isso aqui parece até uma questão que eu já fiz aqui no canal, que é a questão de base média. É exatamente isso, mas utilizando vetores. Então, um triângulo, dado um triângulo qualquer, vou fazer aqui um triângulo qualquer, mas que seja bonitinho. Triângulo qualquer. Vou tentar desenhar fácil, mas vou desenhar de maneira genérica, né? Então, posso fazer assim, né? Utilize vetores. Vamos fazer assim. Vou chamar aqui de A. Aqui de B. Aqui de C. E eu vou fazer esses vetores assim em um ciclo fechado. Pede para demonstrar que uma reta unindo os pontos médios de dois lados de um triângulo é paralela ao terceiro lado. Tem metade do comprimento. Então, ponto médio aqui de AB, posso chamar aqui de... Vou chamar de letra M. E o ponto médio aqui do segmento BC, posso chamar aqui de N, talvez. E aí ele está me dizendo que uma reta que une os pontos médios, tipo essa reta aqui, né? Ela é paralela ao terceiro lado, ou seja, paralela ao lado AC, o vetor AC, e tem metade do comprimento do vetor AC. Muito bem. Como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos ver, vamos ver. Utilizando vetores. A gente pode fazer isso utilizando geometria, né? Mas utilizando vetores, como é que a gente poderia fazer isso, né? Deixa-me ver.
Tá, eu estava escrevendo aqui, tomando nota. É melhor fazer da seguinte forma, né? De A para B, B para C, então o certo seria esse vetor aqui. Não certo, né? Mas para que essa equação aqui fique consistente. AB mais BC, né? O vetor soma tem a origem na origem do primeiro, extremidade na extremidade do último. Então assim tá certo. AM mais MN mais NC. Então seria o vetor AM mais MN e NC seria igual também ao vetor AC. Não é isso? Então aqui eu tenho duas equações. Só que eu já sei que M é ponto médio de AB. Então o vetor AM... Não, vamos lá. Vamos primeiro vamos igualar essas equações, já que ambas são iguais ao vetor AC, né? Então AB mais BC tem que ser igual a AM mais MN mais NC. Não é assim? Só que eu já sei disso, né? Que AM é metade de AB. Em outras palavras, AB é o dobro de AM. Ah, então posso escrever isso aqui, ó. AB é 2 vezes AM. Posso ou não posso? E o vetor BC? O vetor BC, vou fazer aqui de azul, é 2 vezes o vetor NC. Faz sentido isso mesmo, eles estão na mesma direção, né? Apontam para o mesmo lado. E o resto eu repito, né? É igual a AM mais MN mais NC. Se eu passar o AM e o NC para lá, eu tenho que AM, assim não dá nada, né? Eu simplesmente obtenho que 2AM menos AM dá AM. 2NC menos NC dá NC. Aqui eu não obtive nada, né? Isso aqui tem que ser igual a MN. AM mais NC tem que ser igual a MN. Isso tá certo? Ah, deu certo aqui. Deu certo, né? Por quê? Porque se eu jogar esse resultado aqui dentro, ó, eu demonstro o que eu queria. Porque veja, AM mais NC é igual a AM mais NC é igual a MN. Então AM mais NC é igual a MN. Então veja, portanto, se a gente chamar aqui de 1 e de 2, né? Isso aqui é juntando 1 em 2. Juntando, igualando, né? Opa. Igualando. Pô, pera aí, tá horrível isso. Apaga essa seta aqui. Ó.
Ei, rapaz, tá loucura aqui, ó. Primeiro que posso fazer de 2, ó, que é igualando 1 e 2. A gente obtém esse resultado aqui. 1, 2, 3, né? AM mais NC. É diferente, mas é isso mesmo. E aí, portanto, voltando assim, seria o ponto 3, né? Ou fica ruim, né? Vamos chamar assim de ABC. Equação A, equação B, equação C, né? Então aqui é igualando A e C. Eu peço até desculpas porque a nomenclatura ficou muito confusa. A e B. Mas aqui tá, eu tô dando nome para a equação, não quis dar nome de não quis chamar de 1 porque aqui também tem 1, mas A, B e C já são letras dos vértices também. Mas espero que dê para entender. Pô, vou fazer assim então, já sei. Essa é a equação 1, essa é a 2, igualando 1 e 2. E essa é a 3. Isso aqui é jogando 3 em 2. Vem que, ó, AM mais NC, ó a equação 3, ó. Vou até, olha aqui que eu vou fazer aqui. Olha aqui que eu vou fazer aqui. Essa aqui é a equação 2, né? Ó. Copia. Cola. Só que aí, ó, filhote. AM mais NC é exatamente igual a MN. Então fica MN mais MN. MN mais MN igual a AC. Portanto, 2 vezes MN é igual a AC. Logo, como queríamos demonstrar, né? Se 2 vezes MN é igual a AC, que MN é a metade de AC. Perfeito? É exatamente o teorema da base média. Excelente. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Foram boas questões. Começamos de maneira simples, né? Fomos evoluindo aí para questões um pouco mais difíceis. Espero que façam bom proveito. São 3h40 da manhã. Mas vale a pena, né? Bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau.